Boa tarde, leitores e leitoras. Espero que estejam todos bem. E hoje chegamos à inevitável encrenca e diga-se de passagem, uma belíssima encrenca, que é analisar esse livro aqui, que é a Divina Comédia, do Dante Alighieri. Vejam este livro aqui com suas mais de 700 páginas, certo? Então, provavelmente a gente vai ter que separar esse vídeo aqui em dois, tá certo? Mas eu vou fazer um esforço de analisar esse livro em um vídeo, tá certo? Mas talvez a gente tenha que se alongar, tá? Então, fica aí a minha mensagem inicial. Como eu comentei, para esses livros muito longos, fica muito difícil a gente trazer todos os personagens, tudo que ele aborda, é praticamente impossível. Eu queria trazer uma análise mais filosófica sobre esse livro, porque eu tenho lido outros livros, principalmente de filosofia, e fica claro que a presença ali de Sócrates, no caso, um pensamento, uma sistematização desses ciclos de Dante, que tem sim uma fundamentação muito forte socrática, tá? Principalmente quando ele chega ali no céu. E existem também algumas questões ali relacionadas à alma, tá certo? Então, assim, quem tiver lido Sócrates, quem conhece, vai ver automaticamente essa presença dele aqui fortíssima. E, logicamente, existem outras questões aí também filosóficas que eu acredito que conforme eu for lendo mais coisas, conhecendo mais coisas, eu posso estar apontando aí também outras coisas. Mas esse é um dos principais pontos que ficou muito claro para mim depois que eu li Fedro e depois que eu li a República de Platão, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, esse livro ele traz uma abordagem muito interessante, porque esse livro ele pode ser encarado de duas formas, né? Primeiro que Dante ele tem ali uma veia não só de escritor, mas também de poeta muito forte. E aqui a gente pode ter a seguinte caracterização, que essa viagem que o Dante faz do inferno até o céu, tá certo? Ele vai passar do inferno, vai para o purgatório, o antipurgatório e depois o céu. Já você vai encontrar aí uma questão muito direta de que trata-se de uma epopeia, tá certo? De uma aventura sem precedentes, mas da alma. Assim como a Odisseia foi a epopeia do homem, aqui nós vamos ter a Odisseia da alma. Isso aí é muito importante que fique claro. E ele pode ser também encarado de duas formas. Uma é essa viagem que a alma do ser humano faz entre o inferno e o céu. E uma outra que eu também me agradou muito, depois que eu li a introdução desse livro, as explicações, o prefácio e o pós-fácio, ficou muito claro para mim, porque Dante ele está passando aqui por um momento muito complicado. Existe no Vaticano um grupo que está ali convencido a expulsar as pessoas negras de dentro do Vaticano. Vaticano, não só a instituição, mas também o local. E Dante não é a favor disso, então ele sofre ali uma perseguição, ele é expulso do Vaticano, tem que se mudar para Florença. E ali ele começa a escrever essa obra não só para fazer uma crítica à igreja, ao Estado, de uma maneira geral da época dele, ele também faz uma autoanálise, aqui também é muito presente, e também nessa época ele ficou sabendo que a mulher que ele amou, Dante se casou, mas não com essa mulher, certo? A Beatriz. A Beatriz faleceu e ele considera essa questão de ir até o inferno como se fosse essa dor de perder a pessoa amada e essa ida até o céu como se fosse o reencontro com ela, né? Então daí vocês veem a beleza que tem esse livro. Então nós temos essas duas perspectivas, uma mais filosófica e mais voltada à alma do ser humano, e a outra que é a mais romântica, que é o homem indo ao encontro da mulher amada que faleceu. Então nós temos essa introdução que Dante, por um pedido das orações da Beatriz que faleceu, ela reza a Deus
pedindo que ele vá ao encontro dela. E aí surge um problema. Primeiro, ele tem um corpo. Então, aqui fica muito claro que o corpo ele é como se fosse não só um escudo para a alma, mas também deixa a alma muito vulnerável para algumas coisas que ela ainda não entende. Você entenderia depois de muita prática religiosa, muita prática espiritual. Então, ele é essa faca de dois gumes, tanto para o bem quanto para o mal. E aí ela é muito inteligente, pensa, não, precisa existir uma pessoa que vai guiar o Dante nessa jornada para que ele não se perca, porque ele vai ter que atravessar o inferno. E aí ela lembra desse homem que ele admirava muito, Virgílio, um gênio, para quem conhece literatura grega, com certeza já deve ter ouvido falar de Virgílio. E Virgílio vai lá e funcionar não só como um guia, mas como um escudo para além do corpo do Dante. Então Virgílio é não só mestre dele, mas também é que vai orientar ele nessa jornada. Isso aí é muito legal. E o Dante começa dentro de uma floresta e ali ele é cercado por três criaturas, representando aí, né, as criaturas sendo um leão, o outro um jaguar e outro um lobo, representando a ira, a raiva e o rancor. E ele fica amedrontado ali, porque ele se vê perto de um precipício, esse precipício simbolizando aí a queda de Lúcifer, criando esse funil, né? Como se fosse um giro que vai descendo até um dos olhos consegue se perder. E a Virgílio aparece ali por perto, falando que quem mandou ele foi uma pessoa que amava muito ele, não comenta por enquanto o nome dela. E ele diz que para que ele chegue até essa pessoa que chamou por ele, eles vão ter que atravessar o inferno que está logo abaixo deles. E eles vão ali para descer os ciclos do inferno. Eu vou resumir aqui os ciclos, tá? Porque são 9 ciclos no total. O primeiro, você vai ter aí o limbo, que é o ciclo do sem batismo, tá certo? Eu estou seguindo aqui o roteiro do livro, da editora 34. E aí a gente vai ter primeiro o limbo, que são as pessoas que não foram batizadas. Ali se encontram os natimortos, os que não tiveram a oportunidade de nascer, e as pessoas que não acreditam em Deus ou em Jesus Cristo. Então eles ficam nesse limbo. E nessa hora aí é muito interessante porque pessoas, mesmo os grandes filósofos como Platão, Sócrates, Aristóteles, estão aqui porque eles não acreditam em Jesus ou em Deus. E eles conversam com Dante, conversam com Virgílio, mostram respeito e tudo. E aí eles, para realmente adentrar nos ciclos mais pesados do inferno, eles vão atravessando um rio, que esse rio é formado pelas lágrimas das pessoas que estão ali no limbo. Tá? Já você vai começar a ver aquela famosa passagem que existe no portão, que até foi Rodin que fez esse portão, que é o portão do inferno, que tem aquela famosa frase: aqueles que passam aqui abandonam toda a esperança. Porque a principal característica de quem está no inferno é que eles não se arrependeram. Então, para eles não existe esperança. Esse é um dado muito importante nesse momento, tá certo? Então, no primeiro ciclo ali a gente vai ter o limbo, no segundo vão ter os luxuriosos, e ali quando eles vão descendo para o inferno da luxúria, interessante assim, como é delicada essa questão da luxúria, porque ali mesmo existia uma mulher que ela se apaixonou por um homem, tá certo? Não vou citar nomes, tá, gente? Porque realmente são nomes muito complicados e são muitos personagens para a gente estar anotando aqui um por um. Alguns papas eu vou trazer aqui. Infelizmente nós temos papas no inferno, tá certo? E a gente vai trazer aí só alguns fatos que giram esses personagens, tá bom? Então, o primeiro personagem é essa mulher que ela tem ali, se apaixonou por um homem depois de ler um livro, e ali ela também comete com esse homem adultério, e aí você vê essa questão da luxúria, que não está necessariamente em cobiçar alguma coisa, tá certo? Mas também naquelas paixões que sabem que são proibidas e são levadas por coisas, tá certo? São levados assim por coisas da mente. Temos os dos gulosos, e os dos gulosos eles são muito acomodados,
certo? Eles têm ali a questão da comodidade, tem a questão também um pouco da preguiça, mas temos aí também os administradores, né, as pessoas que tiveram acesso ali a recursos e não dividiram com os outros, tá bom? E também, vamos dizer assim, identificando não só para a questão da gula, como também pela questão da avareza também, certo? Aí logo em seguida os ávaros, tá certo? Por isso que um fica muito próximo do outro. E os prodígios. Os ávaros não só porque tiveram essa questão dos desvios de verba, de não dividir com os outros, e os prodígios também porque não souberam respeitar os mestres, né? Eles tomaram ali o lugar deles, querendo as honras e as glórias sem fazer muito esforço, e os luxuriosos, salvo engano, eles acabam se fundindo com aquilo que eles têm luxúria, criando uma aberração. Os gulosos, eles ficam querendo comer tudo, e eu quando falo tudo é tudo mesmo, até carne podre, até restos de lixo que estão por ali, então fica essa questão. E os ávaros e prodigiosos, na verdade, eles, além de não ter confiança no outro, eles ficam, salvo engano, tá, se atolando na lama. Então, difícil de se movimentar, de alcançar alguma coisa, então eles ficam nessa prisão de sujeira. Os iracundos e os rancorosos é muito interessante porque aqui os iracundos e rancorosos a gente também tem muito das pessoas que têm orgulho, tá certo? Então o Dante ele vê ali uma pessoa que ele tinha uma discussão na igreja, agora só me falta aqui o nome do personagem. E quando ele vê esse cara lá, ele vai de encontrar o Dante. E ele fala, olha, eu conheço você. Ele falou, eu conheço também você também. E aí, valeu a pena as discussões que nós tivemos na igreja? Né? E aí é interessante que a partir que entre o quarto e o quinto ciclo, o Dante começa a sentir alguns pecados, certo? Inclusive o Vigílio chama a atenção dele. Porque ele comenta por Vigílio, olha, eu gostaria de ver esse homem afundando na própria lama, né? Ali com a questão da avareza e do orgulho dele. E ele comentou, pois se você quer ver essa cena dele se afundando, basta que você espere. Mas ele não aconselha, porque senão eles vão ficar ali também, né? Lembrando que o Dante também tem corpo, então eles vão ficar ali sujeitos às mesmas complicações que ele. Então ele meio que diz que se ele sente prazer com isso, ele poderia esperar, mas também se ele esperasse, ele acabar ele mesmo se afundando, né? Então veja a importância aí do Vigílio para a alma do Dante. E entre o quarto e o quinto ciclo, interessante isso, no quarto, quem protege a porta, salvo engano, é Cerberus, aquele famoso cachorro de 3 cabeças, e no quinto ciclo, salvo engano, quem guarda a porta é Plutão, tá? Que é um dos titãs, certo? Que guarda essa existência. E no sexto ciclo, que é dos heréticos, aqui começa a aparecer muita coisa interessante. Não só temos muitos papas ali dentro, certo? Não vou saber dizer o nome de todos aqui de cor, mas existiu aqui a questão do Malebranche. Tá? O Malebranche é uma figura que quem assistiu aos desenhos da década de 80 e 90 vai saber identificar, que era aquele diabão que tinha um garfo que ficava mergulhando as pessoas num pote de água fervente e tudo. E era exatamente por essa questão dos heréticos, porque eles sofriam com as próprias falácias, né? As coisas, isso era considerado imperdoável, né? Atentar contra os princípios, atentar contra as regras, as leis de Deus. Então, são crimes bastante sérios, né? E tem uma cena muito interessante que um desses das pessoas que estão aqui é um comandante de um pelotão, e aí ele se encontra com o Papa lá nos heréticos, e ele comenta o seguinte, olha, eu vim conversar com você porque eu vim pedir cobrar o dízimo que eu te paguei para ir para o céu, e aí eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Aí o Malebranche chega lá e diz assim, enfia o garfo nele e diz, ó, aqui para você, ó, seu lugar é aqui mesmo, pode descer. Então, para você ver aí, né? Interessante. E ali, quando a gente vai saindo do ciclo dos heréticos, tem o
sétimo ciclo. Esse sétimo ciclo aqui é bem interessante porque você vai ter a questão da violência e bestialidade. Então aí a questão da ira, né? E nós vamos ter giros. Então, quando surge aquela frase, o inferno tem subsolo, não é à toa, tá certo? É porque realmente a coisa vai ficando mais feia a cada giro que vai descendo. E aí, o primeiro giro é dos tiranos e assaltantes. Então, aqui, todas aquelas pessoas apontadas ali por Sócrates, Aristóteles, estão lá. Eles ficam sofrendo ali com animais e com alguns tipos de vespas que picam eles por causa dos crimes que eles cometeram contra a vida dos outros, né? De ter usado o poder para fazer os outros infelizes. Tem também o segundo giro, que é a violência e bestialidade mais contra si, né? Então fica os suicidas, as pessoas que torram o próprio dinheiro sem qualquer tipo de controle, que é considerado também uma forma de suicídio, tá certo? E no terceiro giro nós temos a violência mais contra Deus. E aí temos os blasfemos, os sodomitas, usuários de magia negra, enfim. E esse daqui é interessante. Nesse sétimo giro tem dois faróis, como se fosse um apontando para o outro. Então é como se as almas de um fossem passando para outro e vice-versa. Então lá não existe essa questão da hierarquia entre um e outro, de uma diferença considerável. É sempre um indo para o outro e eles ficam oscilando entre esses três tipos de sofrimento. E aqui Dante começa a observar e ele entra no segundo pecado, né? O primeiro foi de ter sentido prazer em ver o sofrimento dos outros, e o outro foi de começar a questionar realmente os castigos divinos, né? E Virgílio alerta ele, olha, você está vendo muita coisa aqui, mas essas coisas só vão ser justificadas, você só vai entender plenamente o que está acontecendo aqui quando você chegar ali em existências mais superiores, porque aqui nós vamos ter sim a ira divina, mas a ira divina não considere ela como algo violento demais. Todos estão aqui por essas questões. Inclusive lá no Malebranche, né, o diabão que Malebranche, se não me engano, é o rabo mal, tá certo? Que é o diabão lá. Dante conversa com ele perguntando por que as pessoas, quando se afogam no seu caldeirão, elas sentem prazer e dor ao mesmo tempo. E ele responde, o que você me pergunta, eu não vou saber dizer porque não foi eu que criei. Pergunte a quem criou essa lógica entre prazer e dor na mesma proporção. Né? Então aí fica essa questão aí também bastante interessante. E aí a gente vai indo para o oitavo ciclo do inferno, que é conhecido também como Malebrock, tá certo? Que aqui é um negócio que Dante se assusta, assim, fica abismado com a violência dessa existência, porque começam a cair bolas de fogo do céu, as pessoas são queimadas vivas, é uma coisa assim totalmente inconcebível para qualquer tipo, assim, até o torturador mais vil tem dificuldade de entender essa existência, e aqui ele começa a realmente sofrer bastante para continuar descendo. E aqui nós vamos assim simplificar essa existência dizendo que aqui nós vamos ter os sedutores, né? Vamos dizer assim, as pessoas que usaram dos poderes ou da influência para causar desastres, certo? Aqui nós vamos ter não só os aduladores, como sedutores, traficantes, hipócritas, ladrões, maus conselheiros, né? Então eles usaram do nome que tinham para causar estragos e só para o próprio benefício. E aqui, por isso que eles sofrem, inclusive, essa questão de sentir a própria pele sendo queimada, né? Alguns chegam até ficar sem a própria pele caminhando para sentir o ardor como se tivesse o próprio corpo queimando, né? E essa parte aqui é muito interessante porque tem um indivíduo lá que ele vê que esse indivíduo caminha com as pernas viradas, né? Então é como se ela queresse ir para frente, mas ela estava sempre indo para trás. E assim, Dante começa realmente a se fraquejar na fé que ele tem em Deus por conta dessas torturas que ele considera assim injustificáveis, e Virgílio sempre alertando ele em relação
que ele nunca duvidasse mesmo dos castigos de Deus, porque ali é só uma parte do que realmente está acontecendo, certo? Então é muito importante isso. E aí a gente vai descendo ali para o nono ciclo, tá? Lembrando, gente, eu estou acelerando porque eu estou pegando as partes principais, certo? Aqui vamos ter, sim, muitas figuras, muitos personagens, mas é muita gente, é muita coisa. Não tem como eu fazer isso aí em pouco tempo, tá? E aqui nós vamos para o nono ciclo, que é um dos ciclos mais pesados em termos, porque ele vai afetar diretamente a alma, não é mais o corpo, que é o ciclo dos traidores, certo? Aqui, resumido esse ciclo, todos os traidores estão aqui. E aí ele vai se dividir em quatro, tá? Que é a Caina, Antenora, Ptolomeia e Judeca. Cada indivíduo que está aqui fez sim uma traição, mas dependendo do nível de traição, é mais pesado um do outro. E aí, o Caina é a traição contra os parentes, certo? Então eles ficam com os corpos congelados. Eles não conseguem se mexer, eles só conseguem mexer a cabeça, mas não conseguem sair do lugar. E aí temos algumas figuras históricas, alguns governantes que usaram do poder ou ascenderam ao poder traindo os próprios parentes, certo? Antenora, que é a traidores da pátria, então aqueles que foram comprados ou mercenários que foram capazes de cometer atrocidades contra a própria pátria. Ptolomeia, que é a traição contra os hóspedes, aqueles que acomodaram as pessoas, mas que para assassinar depois, ou que cometeram assassinatos em série dentro da própria casa, que ao invés de cuidar do hóspede, eles mataram seus hóspedes. E aqui é interessante porque eles estão com o corpo completamente congelado, só ficou a parte de fora da cabeça para observar quem está passando. E muitas pessoas que Dante e Virgílio encontram aqui pedem que sejam retirados os cristais de gelo que estavam se formando próximo aos olhos, porque conforme eles iam chorando, as lágrimas iam cristalizando e eles não conseguiam tirar, né, esses cristais de gelo dos olhos. Então vocês veem como é pesado. E temos a Judeca, que é onde está o próprio Lúcifer. Ele tem 3 cabeças, cada um simbolizando uma parte que é contrária à divina providência, à divina, ao amor, tem o ódio e tem também a traição, tá certo? Então, essas 3 cabeças simbolizando como se fosse a parte contrária de cada uma dessas simbologias e símbolos de Deus e Jesus e Espírito Santo, certo? E lá está Brutus, que traiu César, e Judas. Judas, inclusive, sendo devorado pelo próprio Lúcifer. E aqui também é interessante porque aqui é o local onde nascem os demônios. As almas não só estão congeladas, presas, inertes, como também o Lúcifer vai lá, tira a alma do corpo e esse corpo sem alma recebe um demônio que vai habitar e transformar aquele novo corpo ali em um demônio para ir para os outros ciclos, tá certo? Então, olha que pesada aí essa existência. E o interessante é que, superando isso, certo? Existe como se fosse uma válvula de escape ali no final do inferno. E essa válvula, ela leva para um outro ciclo, como se fosse passa um vento forte, para começar um outro giro, só que agora indo para cima, como se fosse um escoadouro de vento, certo? E eles conseguem passar sem sofrer muitos danos para chegar lá no antipurgatório, certo? E a parte do antipurgatório é interessante porque Caronte também passa por lá, lembrando que eles passaram por aquele rio, né, do limbo, que é formado pelas lágrimas das pessoas que choram ali. E esse antipurgatório, ele assim como o inferno também tem níveis, certo? Estou tentando procurar aqui, mas caso eu não ache, eu já ainda lembro de muita coisa, porque é um capítulo muito interessante também, tá? Apesar do inferno ser bastante interessante, os capítulos que ficaram mais marcados na minha mente foram o antipurgatório e o céu. O antipurgatório, não sei se vocês já ouviram falar dessa frase, né? Olha, a montanha
pode ser alta, né? A escalada pode ser trabalhosa, mas a vista é sensacional. Então, essa frase, ela tenho praticamente certeza de que ela vem disso aqui do antipurgatório. Por quê? Virgílio explica pro Dante, quando eles chegam no antipurgatório, de que realmente ali é um lugar não para castigar necessariamente as pessoas, mas para treinar a alma delas. Porque o que separa o antipurgatório do inferno é que as pessoas que estão lá se arrependeram. Né? Então, olha que coisa interessante. E aí, a forma das pessoas treinarem a alma é subir essa montanha gigantesca, salvo engano, assim, é algo ali muito próximo ao Everest, de tão alta. E ele falou, logicamente, as almas que não são treinadas aqui no antipurgatório, elas não conseguem subir essa montanha porque ficam intimidadas com o tamanho. Aí o Vigílio conta um segredo para ele, né? O segredo é que quanto mais a gente sobe essa montanha, mais fácil vai ficando. Olha que coisa legal. Então, essa montanha ela pode ser dividida ali nos 7 pecados capitais, certo? Então, tem isso em mente. E que antes de começar essa subida, existe um anjo que protege a entrada. E como o Dante é uma alma com corpo, tá? Ele vai marcar o Dante com os 7 P's, simbolizando os 7 pecados, e que ele só vai poder subir se ficar livre de um desses pecados na subida. Quanto mais ele se provar merecedor de subir mais ele vai conseguindo subir. E ele é interessante porque Dante não só encontra as figuras assim, muito importantes para a história, então já foram figuras um pouco diferentes ali do inferno, porque na figura do inferno nós temos sim, não só pessoas muito ligadas à igreja, pessoas muito ligadas a chacinas, a crimes até assim mais hediondos, mas aqui quando a gente vai chegando no antipurgatório nós vemos mais figuras que governaram, né, que administraram ali vários locais. Mas conforme eles vão subindo, eles ainda têm assim um pouco do castigo dentro de si, mas são castigos bem mais brandos assim do que o inferno, mas ainda assim são castigos, né? Então, para o pessoal que teve, né, os pecados, nós vamos ter aí algumas, né, como é que são esses castigos, né? Ou eles ficam sem conseguir enxergar direito, ou eles são realmente algo, principalmente para quem está aí na preguiça, acha praticamente impossível subir essa montanha, então eles meio que são acomodados por natureza. Ou eles também, no caso do orgulho, né, eles têm aqui o seu pescoço estiado para cima, eles não conseguem olhar para os lados e eles ficam pendurados, sem conseguir fazer muitas coisas, mas existem também aquelas outras, ali, salvo engano, que é da avareza, né, que alguns ali que estão ali, eles ficaram presos ali naquele local. E quando eles veem a oportunidade, eles sempre pedem para as pessoas que estão passando ali, para que caso, né, como eles viram que o Dante era uma pessoa viva, pediam para ele, quando voltasse para a Terra, para falar para as famílias, né, o que aconteceu com eles, porque eles foram traídos, mas perdoaram as pessoas, não julgaram, não traição e tudo, e eles ficam pedindo que Dante auxilie eles e traga essa notícia para a família, revelando a verdade sobre o que aconteceu. Então isso é bem interessante. Mas o que eu achei mais interessante nessa parte é porque, conforme o Dante é marcado com esses 7 P's, ele vai tendo que superar alguns preconceitos e algumas respostas que ele não teve lá no inferno. Como, por exemplo, quando ele está subindo ali, saindo do orgulho, saindo da parte ali do orgulho e subindo para o próximo nível, ele não conseguia continuar. E aí, ao invés dele ficar com raiva, né, dele se revoltar, o Vigílio alerta ele: olha, percebe aí nesse teu ato, até mesmo nesse seu gesto, existe a compaixão divina. Porque se tu subires para o próximo local sem saber do que se trata esse teu pecado, você ficaria totalmente sujeito ao mal. Então, às vezes, quando a gente fica
se perguntando, meu Deus, por que é que eu não consigo? Por que é que as coisas não acontecem dessa forma e tudo? Até nisso existe a mão de Deus, porque seria melhor que tu refletisse melhor sobre sua vida, sobre seus passos, sobre suas escolhas, do que dar o próximo passo e cair num mal muito pior, né? Então, vigília, alerta, isso aí, a Dante, essa foi uma parte que eu marquei, que eu achei muito, muito legal. E eles vão subindo, e conforme, né, muito interessante porque também existe muito do zodíaco, né? Existe muito ali das constelações, né? Da astronomia. Eles vão se guiando para saber mais ou menos o passar do tempo, conforme as constelações vão aparecendo. E na altura que eles estão, eles conseguem não só ver a Itália, como Marrocos, também como praticamente todos os continentes ali que contemplam ali a proximidade da Europa. E essa parte não só mostra um patriotismo ali pelo lado do Dante, porque está contemplando todos os rios que banham ali a Itália, as proximidades ali também com o Egito. É uma parte assim riquíssima e que inclusive fica aí também aquela questão para quem gosta de Cavaleiros do Zodíaco. O, o, Nessa época aqui existia já algumas coisas relacionadas ali com o tempo, com o relógio, mas, por exemplo, se fosse 1 hora da manhã, aí você diria que Áries está entrando em touro, né? Eu lembrei muito de caso zodíaco nessa parte, porque é exatamente a chama que está acendendo e a chama que está se apagando, dependendo do horário do dia. Então eles seguiam para saber mais ou menos o horário por essas constelações que vão surgindo no céu. Isso é uma coisa muito interessante e essa vista aqui deve ser muito legal. Você ver as constelações se formando. Então, genial essa parte aqui. E conforme ele vai chegando ali na parte mais alta, já saindo, né, saindo ali do sétimo pecado capital, ali existe já um vórtice de luz forte, né, como se fosse uma passagem para outra dimensão. E naquele momento ali, Dante fica com medo porque é um vórtice formado de fogo e chamas, é uma coisa assim praticamente de outro mundo. E ele fica com muito medo de atravessar, mas o Vigílio comenta para ele, olha, pode confiar, pode atravessar. Mas mesmo assim ele fica muito amedrontado e ele comentou, olha, se fosse para fazer alguma coisa em relação a você, eu teria feito lá atrás, quando eu tive a oportunidade. Então se eu não falei contigo até agora, eu não falarei contigo nesse momento também. E aí ele vai porque ele confia em Vigílio, e Vigílio não consegue atravessar porque ali é o limite do antipurgatório. E como a alma dele está ligada ao limbo, né, ao inferno, ele não pode atravessar, porque ali começaria o ciclo do céu, que é uma das passagens mais soberbas e mais incríveis que quem estuda, quem tem amor pelo conhecimento, vai amar. Tá? E ali, assim como o inferno, o céu também tem 9 ciclos. E ali nós vamos ter, vou me esforçar aqui para lembrar tudo claramente, tá? Que é o primeiro ciclo do céu são das crianças consideradas inocentes, né? E ele faz aí uma lembrança com uma criança que existia um conto grego que se perdeu dos pais e ela foi diretamente para ali devido à pureza da alma dela. E quem recebe ele nesse ciclo, nada mais nada menos que Beatriz. E ele fica não só emocionado, mas feliz de ver aquela mulher e tem as lembranças da infância dele, né? O amor por ela fala mais alto e ela fica feliz que Vigílio cumpriu, realmente conseguiu guardar a alma dele até que ele chegasse ali. E ali ela vai contando que essa questão da inocência, né, da importância, né, de estarmos aí sempre diante de Deus como crianças, ela se acomoda ali, né, se justifica ali, que é o primeiro passo para você conseguir entender o que é divino. E ela vai guiar ele entre os ciclos ali do paraíso. Né? E no segundo ciclo, nós já vamos conseguir ver as pessoas que tiveram realmente a vida dedicada à questão da religião, à questão da intelectualidade, e ali já começa a aparecer, ele comenta de uma freira, tá? Desculpem, gente, sobre essa questão dos nomes,
Vou tentar pegar esses personagens e fazer uma lista e vou colocar aqui nos comentários. E ele comenta assim com ela, olha, você não fica chateada, né, de apesar de ter vivido uma vida dedicada aí para a igreja e tudo tá aqui. Aí ela comenta sorrindo, Dante, é impossível você ter alguma questão aqui ligada ao orgulho, porque se você está aqui é porque você fez a vontade divina. Então todos que seguem a vontade divina são felizes. Não existe grau de felicidade aqui, né? Todos que estão aqui são felizes porque seguiram a vontade de Deus. Então, olha que legal. O terceiro ciclo ele vai estar ligado ali com as pessoas que não só tiveram a educação voltada para o que é divino, mas também começaram a, vamos dizer assim, usar isso aí para o bem do povo, né? Então, vemos aí algumas figuras interessantes que ele encontra ali, salvo engano, é o bisavô dele, né? E aí vem uma coisa que eu lembrei aqui agora. Ele começa a comentar que o sangue, né, é um capítulo importante por isso, que o sangue ele tem uma ligação muito forte que direciona as pessoas para o céu de alguma forma. Então, assim, como você dissesse assim, se você teve uma pessoa boa na sua família, que realmente se dedicou ao que é bom, elas estarão aqui e elas estarão também olhando por ti, porque o teu sangue também está ligado aqui, né? Mas que isso, infelizmente, não é uma regra, porque apesar do bisavô dele estar ali no céu, isso se mostra no próximo que eu vou falar, infelizmente o avô do Dante não está no céu, ele está no inferno, né? Para você ver que isso não é uma coisa definitiva e que as obras vão falar muito alto, né? Ele comenta isso com ele, que é um primeiro traço da dádiva, né? Porque a dádiva também vem no sangue, porque o que existe de bom também está no sangue, mas infelizmente o que é mal também, né? Ele chama atenção em relação a isso. Aí ele vai para o quarto ciclo e lá está a avó, no caso a mãe do bisavô dele, ela comentando sobre essa questão das pessoas que se dedicaram agora não só a usar, né, do bem para ajudar os outros de todas as formas, mas também a questão dos valores, dos princípios da igreja, e a gente já começa a ver uma ligação também com a religião fortíssima, e que isso não só é capaz de resguardar a própria família, como também os outros, né? E ela começa também a falar já dos papas que foram bons, né? Também estão ali, que eles também regiram a igreja de forma correta, né? De forma justa. E quando a gente está indo para o quinto ciclo, aí a gente já começa a se aproximar das pessoas que seguiram a vida santa, certo? Então, quando a gente está indo ali entre o quinto e o sexto ciclo, a gente começa a ter proximidade ali com figuras como, por exemplo, São Tomás. Ele comenta de São Domingos, uma parte muito interessante de São Tomás, comentando que poucas são as pessoas que conhecem a importância histórica que São Domingos teve para a igreja, mas que elas deviam estudar mais. Então, que ele se lembrasse disso em relação a essas pessoas. E é um capítulo também muito interessante porque você começa a perceber aquela questão da teoria das cordas, né? Porque todo mundo que está ali entre o quinto e o sexto ciclo, eles estão girando como se fosse em círculo, né? E aí vem a questão da geometria, vai lembrar de Pitágoras, né? Que esses formatos têm sim a sua essência divina e que eles estão em coro, cantando e louvando a Deus constantemente, não só pelo esforço, mas também pelo mérito, né? E eles estão ali sempre buscando aquela luz divina, né? Ter aquele contato com o que é divino. Quando a gente vai chegando ali no sétimo ciclo, entre o sétimo e o oitavo ciclo, a gente começa a ter a proximidade com não só as pessoas que foram dedicadamente santas, como também aquelas que foram os apóstolos, né? Ali no oitavo céu nós vamos ter o céu também dos apóstolos, e é uma parte assim encantadora. Me impressionou muito a profundidade desse diálogo. Eu lembro claramente que foi Pedro, o apóstolo Pedro, que desceu para falar com Dante, e ele conversa ali com ele sobre o triste destino que a igreja estava tendo,
e ele comenta sobre essa questão da prática religiosa como é importante e como, infelizmente, ela ficou totalmente conturbada, conturbada não, perdão, alterada, porque ele até comenta que na época dele, os monges, eles eram tão dedicados ao estudo das palavras de Deus, das práticas, que eles praticamente viviam só com pão e azeite. E na época do Dante, um monge seria necessário dois, três monges da época de Pedro para levantar um da época do Dante, né? Então ele sofre muito por conta disso, mas aí ele vai testar o conhecimento do Dante. E o Dante ele é praticamente perfeito nisso aí, que Pedro pergunta: o que é a fé? E o Dante responde: a fé é o motivo das coisas que são manifestas e o argumento das coisas que não são. Essa definição eu achei excepcional. Pedro fica muito assim contente com isso. E ali ele comenta também: e o que é a esperança? E ele comenta que a esperança é a fé de que é possível a autoevolução, o autodesenvolver para alcançar o que é divino. Isso é esperança. Então, resumindo, a fé como aquilo que move o que já existe e é a resposta para aquilo que ainda não existe. Olha que coisa. E a esperança sendo o motivo realmente de nós fazermos as coisas. Porque se nós não tivermos esperança, a gente nem sai da cama, né? E são coisas que hoje em dia, infelizmente, são até pouco conhecidas e pouco discutidas entre as pessoas. Isso é tão importante na nossa vida, a gente compreender isso. E aí ele comenta sobre a importância de Pedro, Pedro que simboliza a fé, Tiago, que simboliza a esperança, e João, que é a caridade. Nós não temos nada aqui profundo sobre a caridade, mas fica aí a recomendação desses três apóstolos para vocês estudarem, porque são essas três coisas que simbolizam a importância da obra. Tá? Você só vai entender o que é a obra depois que você entender esses três apóstolos, que eram os apóstolos mais próximos de Cristo, para quem não sabe. E aí também é muito importante também outra coisa. Conforme eles vão subindo no céu, no paraíso, a feição da Beatriz vai ficando cada vez mais bela. E a beleza começa a entrar naquela questão de Aristóteles que eu comentei, porque a beleza é a luz. Então ela vai ficando tão bela que o rosto dela, a feição dela vai ficando completamente iluminada e vai ficando cada vez mais difícil para o Dante olhar diretamente para ela. E ela fica assim muito emocionada quando ele pergunta para ela sobre essas questões de como é que a gente pode conversar com Deus no sentido de propor melhorias, até refazer promessas. E ela comenta com ele que não é fácil fazer isso, porque uma promessa que é feita para Deus, ela é tida como um sacrifício, certo? Então, se você faz uma promessa para Deus, você está inquestionavelmente fazendo um sacrifício. E que até para fazer um sacrifício por algo até maior, por mais que represente, né, ela fala em termos de números aí, aquilo que você quer propor como uma nova proposta para Deus tem que ser pelo menos 25% maior do que aquela que você está propondo. Só que ainda assim você precisaria precisaria do acordo divino, né, que Deus concordasse com isso. Então não é fácil você refazer, desfazer ou propor uma nova promessa, porque é difícil quantificar isso. E ainda que fosse possível, ainda precisaria de um aval divino para que isso acontecesse, para vocês verem, né? E aí, pessoal, quando a gente vai chegando no nono e último ciclo, né, lembrando que ainda nos próprios ciclos existem os giros, no céu não seria diferente, nós vamos ter o último ciclo, que é o primo motor, tá? Que é o que move tudo. E aí, tenho para dizer para vocês que, infelizmente, a esse ponto, Dante já nem consegue mais enxergar direito as coisas, de tão forte que é a luz, de tão forte que é a verdade. E vamos ter ainda a questão, né, do primo motor, que é onde estão os anjos, e o empírio, que é onde está Jesus, Deus, Maria, né, e todas as figuras divinas, realmente, de fato. E ali no primo motor, ele fala da definição do que é um anjo, que um anjo é uma inteligência plena, absoluta,
e motora, né, como o próprio nome diz, que obedece à suprema inteligência que é Deus. Então, eles existem, praticamente moldam, transformam e realizam a matéria para que ela seja o que realmente é para ser, de acordo com a vontade divina. Então, ele comenta até que existia um grupo dentro da igreja que se encontrava exatamente para discutir a essência dos anjos e que essa discussão era tão sem futuro, sem nexo, que da mesma forma que eles começam, eles terminam, ou seja, eles começam com nada, vão terminar inevitavelmente sem nada, porque não existe realmente uma preocupação em fazer a criação se tornar um assunto sério. Então, para daí você já tem. E esses anjos, eles se movem ali como feixes de luz, e ali nessa parte em questão nós temos a questão sobre a dádiva, que para mim a área da hospitalidade é muito importante, que a dádiva é exatamente essa purificação que passa todo objeto, todo sentimento, toda matéria, tudo o que move, que é movido na terra, é meio que filtrado ali, então ali passa por uma transformação, é ofertado para Deus e volta imediatamente. Então, é uma transformação constante, é uma troca constante. Por isso que, inclusive, esse termo da dádiva, dentro da hospitalidade, ele é percebido através das trocas, mas a real essência dele é algo tão transcendental que está ali no primo motor, sendo transformado, purificado e constantemente transmitido pelos anjos, que fazem a vontade divina. E aí nós temos o último símbolo, finalmente, que é o Empírio, que é onde está Deus, Jesus, Maria, e inclusive ele considera a Beatriz ali um ser tão puro que ela está exatamente nesse ciclo existencial, para vocês verem como esse homem amava essa mulher. E nesse momento a luz é tão forte, é tão intensa, tão, vamos dizer assim, tão gloriosa, que ele compreende um pouco do que existe ali, consegue ver as figuras, consegue se purificar e se renovar, inclusive quase esquecendo, mas não esqueci, que o Dante, quando ele está entrando ali entre o quarto e o quinto ciclo, ele passa por dois rios, que é o Estes e o Enaú, que são o rio do esquecimento e o rio da purificação. Que é exatamente o processo de, quando você fala de se renovar, de se renascer, né, a sua alma, passa exatamente pelo esquecimento e a purificação. Então é interessantíssimo isso. E ele chega lá renovado. Se ele não tivesse se renovado através do processo que ele passou ali entre o inferno, o purgatório, o antipurgatório e o céu, ele não conseguiria seguir adiante, né? Vocês veem como é interessante. E ali ele consegue ter uma visão plena de como é que as coisas funcionam. E aí entra outro princípio aristotélico que quanto mais, né, é como se você olhasse por um funil. Lá nós vamos ter a luz que emite tudo, né, no empírio, e aí, conforme essa luz vai trafegando pelo universo, ela vai formando um formato de um cone. Então, ali está toda a suprema verdade, toda a suprema existência de tudo. E aí, os restos das existências, elas vão apenas recebendo essa luz de uma forma mais esparsa. Então, é uma questão que Sócrates fala muito, que é de que nós não vivemos na realidade de fato, aqui é o que a gente vê, são sombras de uma verdade maior. Então, tem a questão do empírico com os outros, né? Então, o que os outros reinos veem é apenas uma sombra da verdade e só vai ser te permitido ver aquilo que Deus permite que você veja, porque Ele é a luz. Então, Dante finaliza aí a sua viagem nesse ciclo. Leiam esse livro porque, além de ser belíssimo, de ter uma complexidade, vocês veem, quase 50 minutos de vídeo, é um livro que marca a vida de qualquer pessoa, para religiosidade, intelectualidade, filosofia, e é um ótimo livro para quem quer depois, certo?
Quem leu Sócrates, Platão, Aristóteles, está aqui toda a, vamos dizer assim, o resultado de anos e anos de estudos, de pessoas que dedicaram a vida estudando isso. E para quem não leu ainda, é um ótimo livro para vocês depois verem o reflexo de tudo isso, certo? Então, pessoal, agradeço para quem ficou aí comigo. Um vídeo que seria desafiador de qualquer forma, como falei para vocês. Não vou optar por fazer 2 vídeos, mas se vocês quiserem, assistam em partes, aconselho muito, tá? O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser focado em outro livro que é a República de Platão. E quero agradecer vocês por esse sábado. Obrigado por terem ficado comigo até aqui. Agradeço a todos os inscritos do canal. Estou sempre aceitando críticas, sugestões, tá? Estamos aí. E desejo um ótimo sábado a todos e até o próximo vídeo.